nosso Deus. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês, bem como também com aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 10, a parte B. Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registrou Mateus, capítulo 6, verso 10, parte B. Nós vamos ler esta parte deste versículo, que é a terceira petição da oração do Senhor, juntos, a uma só voz. Leiamos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua presença soberana e gloriosa conosco nesta noite. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor. Como nós acabamos de cantar, o Senhor é aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para juntos de águas tranquilas, refrigera a nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça, tudo isto por amor do teu nome. Porque todas as coisas criadas, dispostas, governadas pelo Senhor, são para a tua glória. São para cumprir a tua soberana vontade em nós, por meio de nós, e também, ó Deus, para nós. Porque aqueles que são eficazmente chamados, recebem, ó Deus, de tua parte, a justificação na pessoa de Cristo, para que possam de fato experimentar de todos os benefícios dados pelo Senhor mesmo, para todos aqueles que são chamados teus filhos e que compõem esta maravilhosa família do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite como família do Senhor, como tua igreja reunida. E nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, instruindo-nos, ó Pai, com o teu santo poder, com o poder transformador de tua palavra, para que, ó Deus, habitando em nossos corações, esta palavra possa cumprir o efeito poderoso de nos fazer cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo, ensinando-nos, corrigindo-nos, educando-nos na justiça, para que caminhemos de maneira digna do Evangelho do Senhor. Mas nós só conseguiremos estas bênçãos, Pai Santo, se o teu Santo Espírito nos abrir os entendimentos e os corações, para derramar sobre nós a tua graça, a graça de tua palavra, para que possamos assim, ó Deus, entender a soberana vontade do Senhor em nossas vidas, para que vivamos a vontade do Senhor. Por isso nós dependemos de ti, e nós te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor nos faça, ó Deus, novos, renovados, nesta noite, para assim mais e mais crescermos na graça e no conhecimento de teu Filho Jesus. É em nome dele mesmo que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos queridos, há um jargão comum entre os evangélicos que é quase sempre resumido nas seguintes palavras: Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem algo para você. Deus quer realizar na sua vida uma obra maravilhosa. E alguns dizem: ensina-me a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Algumas pessoas discutem se as decisões que elas tomam são ou não vontade de Deus. Os irmãos já devem ter passado por isso algumas vezes. Olha, você está fazendo isso porque provavelmente você está passando por isso porque provavelmente esta não é a vontade de Deus para a sua vida.
Olha, você precisa aprender a fazer a vontade de Deus, porque senão você não vai conseguir alcançar as bênçãos de Deus. Ora, de todo modo, nós aqui e ali temos lá no fundo do nosso coração e da nossa mente esta pergunta sempre latejando: qual é, afinal de contas, a vontade de Deus para a minha vida? E o problema, queridos, é que muitas pessoas usam esta dúvida que as pessoas têm para manipulá-las, tentando vender a vontade de Deus às pessoas, ensinando a elas métodos para alcançarem e entenderem o que seria a vontade de Deus. E pessoas ficam lutando, tentando encontrar a vontade de Deus para a sua vida. E aí então nós nos perguntamos: qual é então, afinal, a vontade de Deus? Jesus Cristo está nos dizendo que nós devemos, ao orarmos ao Senhor, fazermos esta petição: faça-se a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Mas qual é a vontade de Deus? Que vontade é esta que nós pedimos que Deus faça e que às vezes nós não conseguimos compreender muito bem na nossa vida? Porque algumas vezes a nossa vontade contrasta com a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus parece ser a melhor, porque nem sempre nós gostamos de experimentar as coisas que nós experimentamos. E será que o que nós estamos passando é mesmo a vontade de Deus para a nossa vida? Os irmãos percebem que esta série de confusões que eu criei aqui, nesta introdução, serve exatamente para nos mostrar que este tema, ou seja, entender o que é a vontade de Deus, e mais ainda, saber experimentar a vontade de Deus, é de fato um problema para a vida cristã. É de fato um jargão evangélico contra o qual nós devemos lutar. E aquele que nós precisamos aprender um pouco mais, para que possamos entender mesmo o que significa pedir a Deus que a vontade soberana dele se cumpra, tanto na terra como no céu. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, e esta será então a primeira de algumas mensagens a respeito desta terceira petição, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber o que o Senhor Jesus Cristo está considerando como sendo vontade de Deus aqui nesse texto. E diante disso, nós devemos ser expostos às Escrituras para buscarmos nas Escrituras outros exemplos e outros conceitos do que significa a vontade de Deus. Porque senão nós não vamos entender e vamos, aliás, nos frustrar todas as vezes que nós tentarmos encontrar uma razão, uma vontade de Deus na nossa vida prática. Nós vamos acabar não encontrando esta vontade e em alguns momentos nós ficaremos em dificuldades para estabelecer aquilo que é a minha vontade, aquilo que é a vontade de Deus, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Será que nós estamos de fato cumprindo a vontade do Senhor? Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar algumas distinções importantes entre esta definição do que significa mesmo a vontade do Senhor. E eu quero, nesta definição, citar aqui para os irmãos alguns aspectos, alguns versículos que nos vão fazer lembrar a respeito desta vontade de Deus, para que a gente possa pensar como que Deus, então, Ele cria em nós esta boa expectativa de caminharmos conforme a sua vontade. Por exemplo, no Salmo 40, versículo 8, nós lemos o seguinte: o salmista dizendo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei, agrada-me fazer a tua vontade. Também em João, no capítulo 9, verso 31, nós lemos o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores,
Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Bom, praticar a vontade, amar a vontade, fazer a vontade. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, texto que nós lemos aqui neste culto, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Mas de qual vontade Paulo está falando? Esta é a vontade. Qual vontade Paulo está se referindo? Na primeira carta de Pedro, também no capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então reparem que, por muitos textos nas Escrituras, nós temos de fato esta orientação do Senhor para cumprirmos a vontade dEle. O salmista diz: eu amo fazer a tua vontade. O apóstolo diz: nós devemos cumprir a vontade. O próprio Jesus disse que a vontade do Pai era aquilo que ele mais desejava cumprir. Então nós precisamos entender, primeiramente, o que as Escrituras chamam de vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E, meus amados irmãos, nós então somos levados aos estudos teológicos que fazem algumas distinções importantes acerca deste termo nas Escrituras. Eu quero me restringir aqui apenas a dois aspectos, porque há muitos. Mas nós não estamos aqui necessariamente numa aula de teologia, nós estamos numa exposição de um conhecimento bíblico. Então, eu não quero também confundir os irmãos com muitas expressões ou muitos detalhes. Por isso, eu vou me concentrar apenas em dois aspectos, que já serão suficientes, penso eu, para entendermos o que o nosso Senhor Jesus quis revelar ao nos indicar esta terceira petição, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aliás, o próprio Senhor Jesus, naquela oração que ele fez pouco antes de ser entregue à crucificação, foi uma oração que também ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade. O próprio Senhor Jesus Cristo fez esta oração que ele está nos ensinando a fazer. Então nós precisamos entender pelo menos dois aspectos do que significa ser a vontade do Senhor. E para isso, meus irmãos, nós precisamos recorrer àquilo que nós começamos a estudar hoje pela manhã. Portanto, se você não veio à escola dominical, você perdeu um prelúdio desta mensagem, né? Porque na escola dominical nós começamos a falar sobre o tema dos decretos de Deus. E ali nós falamos a respeito de duas formas de Deus administrar os seus decretos, a sua vontade. Nós dissemos o seguinte: Deus, ele revela a sua vontade aos homens, mas esta vontade revelada aos homens, ela não está completamente clara, ou melhor dizendo, ela não representa toda a vontade de Deus. Como assim, pastor? Fácil de entender. Tudo aquilo que nós temos registrado nas Escrituras está registrado para que nós compreendamos o suficiente para sabermos quem Deus é, o que Ele exige de nós e principalmente a história da redenção. A Bíblia é uma narrativa, uma grande história, um grande enredo, escrita por Deus, por meio de pessoas iluminadas, inspiradas pelo Santo Espírito do Senhor, para que registrassem então a história da salvação de um povo. Contudo, meus amados irmãos, as Escrituras, elas não revelam todo o ser de Deus. Elas revelam apenas aquilo que o próprio Deus quis revelar aos homens. De maneira que aquilo que está nas Escrituras é o suficiente para nós sabermos quem Deus é, como eu disse, quem nós somos, a nossa situação e do que nós precisamos. Nós precisamos recorrer a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, para que sejamos salvos. Esta é a história das Escrituras. Contudo, existem outros aspectos da vontade de Deus,
do plano de Deus que não estão revelados nas Escrituras. Há coisas que estão no coração de Deus. Há coisas que pertencem àquilo que é secreto em Deus. Portanto, nós estamos fazendo aqui a distinção de dois aspectos ou de duas vontades em Deus. De um lado, nós temos a vontade revelada de Deus. É aquilo que nós lemos nas Escrituras Sagradas. Deus dizendo para todos nós qual é a sua vontade. Por exemplo, Ele nos diz que a sua vontade é que todos nós sejamos santificados. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Deus está nos dizendo nas Escrituras que Ele deseja isso. Portanto, quando nós crentes lemos este trecho da Escritura, nós estamos sendo informados por Deus de que Ele deseja isso de nós. E se Ele deseja isso de nós, se nós somos bons filhos, se nós somos filhos obedientes, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar fazer a vontade de Deus, que é que nós sejamos santificados, que nós sejamos santos. Também a palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos sejam alcançados pelo Evangelho. Sim, esta é a vontade de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus, por exemplo, nos manda pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Ele quer que a sua igreja alcance com o Evangelho todos os povos, todas as nações. Esta é a vontade de Deus. Mas então nós perguntamos, mas se Deus quer que todos ouçam o Evangelho, por que então nós falamos de uma coisa chamada eleição? Ou seja, Deus deseja que todo mundo ouça, mas ao mesmo tempo Ele não deseja que alguns sejam salvos. Como assim essas duas coisas se encaixam? Então nós agora caminhamos para o outro lado da moeda, que é a chamada vontade secreta de Deus. Esta vontade secreta de Deus é aquilo que pertence aos chamados decretos divinos. Como nós vimos hoje pela manhã, a parte que nós vemos é a parte da criação e do governo de Deus sobre as coisas, que a nossa teologia chama de providência. Como Deus executa a sua vontade? Por meio da criação e da providência. Quando Ele criou todas as coisas e como Ele governa todas as coisas. Mas nós conseguimos, pela criação e pelo governo, saber todos os detalhes? Não. Por quê? Porque estes detalhes não nos são revelados. Eles estão no ambiente secreto de Deus, que só Ele sabe, só Ele conhece. Então, este é o aspecto da chamada vontade secreta de Deus. É uma vontade que está no coração de Deus, para usar uma sinédoque, uma figura de linguagem, usando um termo que é nosso para se referir a Deus. No coração de Deus, naquele centro da vontade de Deus. Isto nós não conhecemos. Conhecemos apenas o que Deus nos mostra, mas desconhecemos aquilo que Deus não nos mostrou. Agora, o mais interessante, meus amados irmãos, é que estas duas coisas, embora aparentemente sejam contrárias, elas não são. Vou tentar explicar. É do desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas? Sim, é do desejo de Deus que todas as pessoas ouçam o Evangelho e sejam salvas. Por isso nós devemos pregar o Evangelho. Por isso nós devemos dizer em alto e bom som acerca da salvação de Jesus Cristo. Mas a outra pergunta é: todas as pessoas serão salvas? Nós respondemos: não. Por quê? Porque há um segredo em Deus que nós não conhecemos, que fez com que Ele escolhesse alguns e reprovasse outros. Isto é secreto em Deus. Por isso nós não podemos dizer em momento algum acerca de quem é que faz parte destas duas situações. Quem são os eleitos? Quem são os reprovados? Não sabemos. Devemos pregar para todos.
é desejo que nenhum se perca. Quantos eram os discípulos escolhidos por Jesus? 12. Judas estava entre eles, correto? Judas foi chamado por Deus para exercer um ministério? Foi. Ele fez parte do ministério. Cristo o chamou. Naquele momento, ele era um eleito? Sim. Um eleito temporário, um eleito na história. Ele era um eleito revelado. Mas Judas era, no plano secreto de Deus, um eleito para a salvação ou um eleito para a perdição? Um eleito para a perdição. Os colegas dele sabiam disso? Não. Ele deu pinta disso? Não. Que horas que todo mundo desconfiou? Na última hora. Ou seja, até aquele momento, Judas fazia parte do conselho. Era um presbítero. Até aquele momento. Decidia coisas. Falava em nome do Evangelho. Falava em nome de Cristo. Ninguém duvidava de que Judas seria um eleito. Mas havia um que conhecia o coração. Jesus. E ele disse, olha, há entre nós aqui, um que vai trair. Será que Jesus foi pego de surpresa? Claro que não. Porque no plano secreto de Deus, na vontade secreta de Deus, Judas estava ali para cumprir um propósito. E é por isso que Salomão, lá em Provérbios, diz que até mesmo o ímpio foi escolhido por Deus para cumprir um propósito. O ímpio existe para o dia da calamidade, diz Salomão. Porque significa que Deus coloca as pessoas nos devidos lugares para que elas cumpram a vontade de Deus. Em outras palavras, portanto, todas as pessoas do mundo estão em último grau cumprindo a vontade de Deus. Qual vontade? A secreta, que nós não conhecemos. Alguns cumprem a revelada, que nós conhecemos. Por isso que nós olhamos, meus amados irmãos, para a igreja do Senhor, e nós somos incapazes de dizer com toda certeza do nosso coração, dos nossos lábios, quem de fato é eleito. Nós não conseguimos dizer, conseguimos apontar alguns frutos, porque a palavra diz que o eleito, ele manifesta frutos, não é verdade? Ele manifesta sinais. Então, por meio desses sinais, pelo fruto conhecemos a árvore, nós podemos dizer, olha, eu acho que o fulano, ele é crente, ele é um eleito. Por quê? Olha, ele faz isto, faz aquilo, ele demonstra piedade, ele ama o Senhor Jesus, ele sabe perdoar, ele se relaciona com as pessoas no grau espiritual, ele não é uma pessoa movida pelas ambições carnais, é um crente, ele é piedoso na sua fala, nas suas ações. Mas qual de nós pode dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Só Jesus. Porque só Jesus conhece a vontade secreta de Deus. Foi Lutero que disse certa vez que nós teremos muitas surpresas no céu. Nós encontraremos muitas pessoas que nós nunca imaginávamos que estariam no céu, e nós deixaremos de encontrar muitas que nós tínhamos certeza de que estariam. Porque nós vemos apenas aquilo que os nossos olhos contemplam. Nós temos certezas apenas daquelas coisas que nós conseguimos ver. Mas, meus irmãos, este é um aspecto da vontade de Deus, não é todo. Existe, como eu estou lhes dizendo, o aspecto da vontade secreta, aquela que nós não conhecemos. E é sobre esta vontade que nós não conhecemos que Jesus está falando neste texto. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o que Jesus está dizendo é, Pai, no céu, a tua vontade secreta habita.
que ela se cumpra na terra. Por isso ele diz assim, na terra como no céu. Qual é a vontade no céu? A vontade secreta. Ninguém aqui de nós está no céu para saber qual é a vontade de Deus, não é? Ninguém de nós, pelo menos eu espero, recebe alguma mensagem do céu, vinda de alguém, para dizer, olha, amanhã vai acontecer isso e tal, Deus vai fazer isso. Não, nós não sabemos qual é a vontade, ela é secreta. Então, quando nós oramos, faça-se a tua vontade na terra, assim como ela é no céu, o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, em primeiro lugar, a pedir a Deus, é que nós possamos experimentar, neste mundo visível, a vontade secreta de Deus. Em outras palavras, Senhor, que a minha vontade não se sobreponha à tua vontade. E aí você pode perguntar, mas pastor, isso nunca vai acontecer. Porque se Deus é soberano, se Deus controla tudo, como nós cantamos aqui agora, no controle tu estás, no controle tu estás, significa que nós não temos como descontrolar as coisas que Deus controla. Aí que mora o perigo. Porque existe agora um aspecto desta vontade divina que os teólogos chamavam de vontade permissiva de Deus. O que significa essa tal voluntas permissi sivi permissivity? Olha que bonito, né, em latim. Vontade permissiva que permite as coisas. O que significa isso? Significa o seguinte: Deus, no seu governo secreto, Ele deixa algumas coisas acontecerem, Ele permite que o mal se sobressaia, em alguns momentos da nossa história, para que nós possamos experimentar a sua vontade secreta. Vou explicar. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os corpos de vocês como sacrifício. Sacrifício não de animais, sacrifício não de carregar peso, não de subir escadaria de joelho, mas um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, um sacrifício que seja mesmo de vida, um sacrifício de lábios que professam, que louvam o nome do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os corpos de vocês desta maneira, e que vocês não entrem na forma desta época, deste século, deste mundo, mas que vocês tenham a mente transformadas a ponto de experimentarem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que é o culto lógico, coerente, unificado, o culto que tem razão de ser, o culto prazeroso, não controlado por um fanatismo religioso, mas um culto no qual você saiba a razão pela qual você está cultuando. Eu louvo a esse Deus, porque esse Deus que se revela nas Escrituras, Ele é assim, é dessa forma, Ele fez isso, fará isto, e por isso eu estou aqui, para entregar a minha vida voluntariamente a esse Deus, para que eu possa experimentar a vontade de Deus. Ora, significa dizer que Paulo está dizendo que, para que nós possamos experimentar esta vontade secreta do Senhor, nós precisamos ter uma conexão com Deus, uma conexão profunda com Deus, uma conexão de intimidade com Deus. Observe que Paulo usa a palavra experimenteis. Experiência, meus irmãos, é uma coisa impressionante. A irmã Célia acabou de queimar a perna ali no fogão, mas está tudo bem, né, irmã Célia? Ela teve uma experiência desagradável, não foi? Experiência é isso.
Experiência não é aqui. Experiência é aqui. Quando a gente fala, é uma coisa. Quando você passa por aquilo, é outra diferente. Se alguém na sua família morre, é diferente de você ver alguém da família do outro morrer. Se você sofre um assalto, é diferente de você ter visto alguém sofrer o assalto. Você está sofrendo na pele. Você está experimentando. Você está tendo uma relação profunda, íntima com aquela situação. Significa dizer que quanto mais nós temos esta relação de experiência com Deus, nós começamos a compreender esta vontade secreta do Senhor. Temos um exemplo na Bíblia, vários, vou citar um, Jó. O que Jó disse lá no último capítulo do seu livro, que todos nós sabemos de cor? Eu te conhecia só mas agora os meus olhos... Jó estava vendo Deus? Claro que não. O que ele está dizendo é que ele estava vendo Deus na experiência. Porque ele era aquele crente de sentar-se no banco e ouvir a boa teologia. Jó era muito bem formado teologicamente, ele orava pelos seus filhos, e ele era um pai tão cuidadoso. Aliás, é uma lição para nós que somos pais, né? Porque diz o texto que Jó orava supondo que os filhos tinham pecado. Antes dos filhos pecarem, era uma oração preventiva. Diz o texto lá que Jó orava, oferecia holocausto, e ele fazia, porque talvez meus filhos tenham pecado e tal. Então ali é uma oração preventiva, né? Jó já está dizendo, Senhor, quando eles pecarem amanhã, o Senhor já perdoa, né? Cuida deles. Prevenção, né? Um pai do coração amoroso, afetivo, que se preocupa com o rumo dos seus filhos. Mas Jó, meus irmãos, ele só pôde ter uma experiência real com Deus quando ele foi açoitado por Satanás, sob a permissão de Deus. Nós sabemos da história, Jó perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde, paz. Jó perdeu a paz, porque toda hora chegava alguém no ouvido dele para falar alguma coisa, até a esposa dele, né? Jó, você está sofrendo demais, eu faço o seguinte, larga esse Deus, morre logo. E nesse caso a gente não podia nem falar que é golpe do baú, porque ele tinha perdido tudo, não era nem para ficar com a herança, né? Se ele tivesse riqueza, ele podia falar que ela estava tentando matar, mas nem era isso, né? Ela já estava incomodada com aquela situação, morre, descansa. Ela quis dizer, descansa, não tem mais saída, né? Os amigos, aquela coisa toda. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Jó foi perseverante. Perseverante. Algumas pessoas destacam a paciência em Jó. Eu prefiro destacar uma outra virtude, a mansidão. Porque a paciência, nós podemos vê-la também em outros, como Moisés, por exemplo, que suportou o clamor do povo por tanto tempo e continuou perseverante. Mas a mansidão, que também estava em Moisés, considerado o homem mais manso, né, sobre a terra, Jó aceitava ali o desígnio de Deus, a ponto de ele dizer em algum momento do seu livro, quem pode penetrar os arcanos do Todo-Poderoso? Palavra bonita esta, né? O que são os arcanos? São aqueles lugares mais profundos em que estão guardados os tesouros. É aquele lugar em que as mulheres geralmente guardam as suas joias mais preciosas. Aquele cofre que só uma ou duas pessoas no máximo têm a senha. Os arcanos do Todo-Poderoso, diz Jó, ninguém pode penetrar ali, porque ali só Deus conhece. Daí Paulo replicar na sua doxologia, dizendo, ó profundidade da riqueza, porque esta mente de Deus, ela é impenetrável. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus juízos, nós não conseguimos compreender a mente do Senhor. E Paulo chega a dizer, alguém já deu conselho a Deus?
Não, porque ninguém consegue penetrar este lugar profundo que habita em Deus somente. Então, meus amados irmãos, voltando a Paulo, Romanos 12, 1 e 2, a maneira de nós experimentarmos a vontade de Deus é no ambiente relacional. Hoje os irmãos da classe de catecúmenos, ou de novos membros, estudou com o nosso irmão presbítero Tiago a respeito de alguns desses atributos. E ele falou acerca da onipresença de Deus. E ali você se lembra, na página 46 do livro, Michael Horton diz o seguinte, que há lugares em que nós não vamos encontrar Deus. Aí como assim, né? Ontem nós conversamos, eu e o irmão Tiago, sobre isso. Como assim? Se Deus é onipresente, por que tem lugares que nós não vamos encontrar? O Michael Horton diz, porque Deus define o lugar de encontro. E qual é esse lugar de encontro? É a presença de Jesus Cristo. Nós encontramos Deus verdadeiramente em Cristo. Por isso que muitas pessoas tentam buscar Deus em outros lugares, em outras religiões. Lembram de Paulo em Atos 17? Paulo disse para os filósofos atenienses, olha, vocês são muito inteligentes, muito religiosos, muito legal, como filósofos vocês são ótimos, mas Deus está tão pertinho de vocês, e se vocês esticarem o braço, tateando, que ele diz que é usando o tato, se vocês esticarem, vocês vão vê-lo. E vocês ficam buscando. Paulo quis dizer, Deus está aqui porque Ele se revela. Basta você olhar a criação, o próprio homem, você verá que há um Deus extraordinário. Mas os homens tentam desviar o foco, eles olham para outros lugares. Por quê que eles olham para outros lugares? Porque eles não adquirem este relacionamento pactual com o Senhor. De modo que, se eles não conseguem estabelecer esse relacionamento pactual, eles nunca vão compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque eles nunca vão experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque as suas mentes não foram transformadas, porque eles são escravos do mundo, da forma do mundo, as suas mentes não foram transformadas, eles se adequam à forma do mundo, e por isso o culto que eles prestam é um culto irracional. Por isso Paulo diz em Romanos 1, 18 em diante, como brutos sem razão. Aliás, quem usa essa expressão é Pedro, brutos sem razão. Judas também utiliza. Paulo diz que são pessoas que, ao invés de darem graças a Deus, louvam a criatura no lugar do Criador, que deveria ser exaltado. Meus amados irmãos, o que Jesus está nos ensinando, portanto, é que nós tenhamos um relacionamento tão profundo com Ele, a ponto de nós trazermos para o nosso tempo presente a vontade que está no céu, para que nós consigamos perceber a boa mão do Senhor nos guiando nos atos de sua providência, como um resultado daquilo que já foi planejado por Ele antes dos tempos eternos. Em outras palavras, o que nós estamos vivendo hoje é o cumprimento daquilo que nós estamos vendo se realizar, daquilo que foi planejado por Deus antes da eternidade. Como é que o crente, então, ele vive a vontade de Deus? Como ele se adequa à vontade de Deus? A partir do momento em que ele, nesta intimidade, repare que nós estamos tratando da oração do Senhor. E repare também que a oração do Senhor começa com Pai. Ou seja, nós não estamos levando nossa petição para alguém que é alheio a nós, distante de nós. Ele é um Pai. Ou seja, Jesus está dizendo que o acesso ao Pai pode nos dar a exata compreensão do que Deus quer de nós neste mundo. Que a vontade de Deus que está no céu, que nós não conhecemos porque ela é secreta, seja vivenciada por nós neste mundo, nesta terra, por meio de uma revelação clara de Deus. Alguém vai levantar e dizer,
Eu tenho uma revelação, assim diz o Senhor. Há alguém entre nós que está com um sapato furado. Deus está me revelando. Não, não é esta a revelação da qual nós estamos falando. A revelação da qual nós estamos falando é: Deus nos mostra pela sua palavra santa tudo o que Ele requer de nós. Deus quer, meus amados irmãos, que nós façamos a vontade dEle. De que maneira? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando este caminho à luz da palavra de Deus. De que maneira nós vamos realizar a vontade de Deus? Cumprindo os seus mandamentos, os seus preceitos. O que são os preceitos de Deus? Cenas do próximo capítulo. Uma vontade chamada vontade preceptiva. Preceptiva, preceito, norma, regra, lei. Onde é que nós achamos esta vontade preceptiva? Na palavra. O que é essa tal vontade preceptiva? São os preceitos que Deus quer que nós cumpramos. Ah, mas se eu não cumprir um preceito da palavra de Deus, o que vai acontecer comigo? Ora, vai acontecer com você o que está mostrado nos próprios preceitos. O texto diz claramente: quem me obedecer receberá esta bênção. Quem me desobedecer receberá esta maldição. É claro. A regra é clara. Não há por que duvidar. Os preceitos de Deus devem ser seguidos. E por isso o salmista disse: ó Senhor, quanto amo a tua lei. São a minha luz todo dia. Porque pela manhã, meus irmãos, nós devíamos orar a Deus pedindo: Senhor, que neste dia maravilhoso que o Senhor me deu, eu possa cumprir os teus preceitos, possa andar nos teus caminhos, possa fazer o quê? A vontade do Senhor. Qual vontade? Esta vontade que está revelada aqui. Quando nós não cumprimos esta vontade revelada nas Escrituras, nós recebemos a punição da própria lei de Deus. Observe. Então Jesus está dizendo para nós: aprendam a orar, se submetendo àquele que é Senhor sobre vocês. Todas as vezes que vocês orarem, lembrem-se de que os seus desejos são todos recebidos diante do Senhor. Contudo, se você quer mesmo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, peça a Ele que não sejam os seus desejos a serem realizados, que não seja a sua vontade a ser realizada, mas a vontade secreta do Senhor que você não sabe, mas que será a melhor para a sua vida no dia de hoje. Senhor, faça a tua vontade comigo hoje, como ela já está escrita no céu. Isto é fazer a vontade do Senhor, isto é cumprir a vontade do Senhor, isto é entender a vontade do Senhor e mais. Este é o verdadeiro culto racional. É o culto que compreende que nós estamos diante do Deus soberano, que cumprirá a sua vontade soberana, e Ele deseja, pela sua vontade revelada, que nós vivamos a sua vontade secreta. Quando casamos estas duas coisas, meus irmãos, é só alegria. Porque mesmo que venham tribulações, nós podemos dizer: ainda assim, eu exultarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos prepare para enfrentarmos todas estas tribulações pelas quais nós talvez tenhamos de passar, para adquirirmos esta intimidade, a ponto de compreendermos a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde.